Amém, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Could you please? I want the camera. Okay. And okay. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Versículo 34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: "Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi." Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. E agora no versículo 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Irmãos, quero voltar a esse texto, depois de alguns meses, né, nós consideramos esse texto juntos, a transfiguração do Senhor. Existe uma realidade aqui muito bonita, e é isso que eu gostaria que servisse de alento para nós ao tomarmos do pão e do cálice nessa noite. Esse versículo 51 diz que completaram-se os dias em que devia ser ele assunto ao céu. E aqui nós temos duas alternativas, né? Talvez a mais natural, porque nós conhecemos a história, é pensar no Senhor sendo elevado às alturas depois da sua morte e ressurreição. Mas deixa eu fazer a seguinte consideração com os irmãos, né? Desse momento até a crucificação do Senhor, ainda faltavam entre 6 e 7 meses. E depois da morte e ressurreição do Senhor, sabemos que ainda se passaram 40 dias antes de o Senhor ser elevado às alturas. Então, se esse ser elevado, ser assunto ao céu, dos versículos 51, se referir ao Senhor ser elevado depois da ressurreição, ainda faltam 8 meses, pelo menos, né? Só que o versículo começa dizendo que os dias dele ser assunto ao céu se completaram, né? Ou estavam se completando. Então existe uma outra maneira de entendermos e olharmos esse versículo, né? E é essa que eu quero comentar com os irmãos aqui, e foi isso que nos moveu há uns meses atrás, quando consideramos esse texto pela primeira vez, é que esses dias mencionados aqui no versículo 51, possivelmente se referem à transfiguração que tinha acabado de acontecer, né? O Senhor, como homem perfeito, ele havia chegado àquele ponto em que ele poderia, enquanto a sua perfeição humana dizia respeito, ele poderia ser elevado às alturas. Ele havia completado a sua carreira de forma perfeita. E essa palavra do Senhor, do Deus Pai, este é o meu filho, a ele ouvi, o meu eleito, né? Outro texto diz: em quem me comprazo. O Senhor havia agradado o coração do Pai. E enquanto o homem, ele havia atingido a perfeição. Ele havia alcançado o propósito para o qual Deus havia planejado o homem. Irmãos, nós temos
um exemplo teme disso no Antigo Testamento, que é a vida de Enoque. E o texto no Antigo Testamento diz que Enoque andou com Deus e já não era mais porque Deus o tomara para si, né? Enoque caminhou com Deus e caminhou de forma aceitável. Deus ele achou graça diante de Deus. Até o ponto que Deus disse, pronto, a carreira dele está pronta, né? E o tomou para si. Muito provavelmente, esse momento da transfiguração foi o ápice do Senhor enquanto homem, né? Mas a história diz que, mesmo isso tendo acontecido, ele olhou para Jerusalém fixamente, como dizendo, é para lá que eu tenho que ir. Porque, irmãos, o Senhor veio, se por um lado ele veio para ser o homem que Deus sempre procurou, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais disso, mas por outro lado ele veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como Cordeiro de Deus, ele precisava ser levado e imolado no altar de Deus. E o altar de Deus estava no Calvário. Se o Senhor tivesse subido do monte da transfiguração, alguns creem que era o Monte Hermon, pode ser que sim. Se ele tivesse decidido subir ao Pai naquele momento, ele não subiria ao outro monte, o Monte Calvário, que era, e que é o único altar de Deus, onde o único sacrifício aceitável ao Pai podia ser ofertado. Então, do versículo 51, irmãos, por 7 meses, 6, 7 meses, o Senhor foi numa longa trajetória de humilhação. Do momento da transfiguração, em que o seu rosto foi transfigurado perante seus discípulos, suas roupas ficaram brilhantes, um momento de grande glória. Mas dali até o Calvário, o Senhor foi uma longa trajetória de descida e de humilhação. Agora vamos deixar esses pensamentos nesse ponto e abra rapidinho comigo em Filipenses capítulo 2. Primeira vez que eu li esses pensamentos, irmãos, foi no livro do Campbell Morgan, quando estudamos as crises do Cristo. Eu lembro de ter sido bastante impressionado com esse pensamento. E agora eu quero mencionar algo que também vem desse irmão, mas eu encontrei isso num outro livro dele, era o comentário dele sobre o Evangelho de Lucas. E ele faz a seguinte colocação com respeito a esse texto de Filipenses capítulo 2. Leamos o texto de 5 a 11, que é um parágrafo tão glorioso, tão cheio de majestade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Considere comigo o versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A gente associa isso à encarnação do Senhor. Ele sendo Deus, ele se esvaziou e ele tornou-se em semelhança de homens, em figura humana. E depois diz, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. E o irmão faz o seguinte comentário, essa frase não pode ser uma repetição. Ele acabou de falar da encarnação. Então essa segunda frase, a que se refere? Essa frase de reconhecido em figura humana. E aí ele nos ajuda com o significado dessa frase. Diz que no original essa frase significa
e tendo sido achado como um verdadeiro homem, ou tendo sido achado como um homem em sua plenitude. E aí imediatamente conectamos isso à transfiguração. Então a primeira frase, tornando-se em semelhança de homens, refere-se à encarnação do Senhor. Mas depois de praticamente 33 anos, ele foi encontrado em esquema, que a palavra é essa, né? Em figura como homem perfeito, como homem verdadeiro. Deixa eu fazer... Eu quero ler duas pequenas definições. Eu vou ler aquelas definições que o Strong dá das palavras. Então, observe, no que diz respeito a figura, reconhecida em figura humana. Figura, a palavra é esquema. A gente fala o esquema, né, aqui foi traduzido como figura. E a definição que ele dá é assim: forma ou aparência que engloba tudo o que numa pessoa afeta os sentidos, a forma, o comportamento, o discurso, ações, forma de vida, etc. Então, é a totalidade da pessoa. É a forma, é o esquema da pessoa. E a palavra logo anterior, reconhecido, essa é muito, muito interessante, porque aqui a definição é depois de procurar, achar o que se buscava. Então não é reconhecido, é encontrado, né? Então, irmãos, Deus, desde Adão, desde o Éden, Deus procura um homem. Os irmãos lembram quando Adão pecou? Deus apareceu na viração do dia e perguntou: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Irmãos, desde aquela época, Deus está à procura do homem. Mas ninguém em Adão atende ou satisfaz os anelos do Pai. Mas o que esse texto nos diz, e confirmado lá pela transfiguração do Senhor, é que o Senhor, depois de ter sido encarnado, depois de ter vivido perfeitamente 33 anos e meio, ele foi achado um homem completo na sua forma, no seu esquema, tal que agradou ao Pai. Os céus se abriram e o Pai declarou: este é meu filho. E não sei se os irmãos perceberam que o texto continua dizendo que depois que a nuvem passou, achou-se Jesus sozinho. Irmãos, diante de Deus Pai, só tem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está sozinho. Ninguém se compara a Ele. Ninguém em Adão, e todos nós nascemos em Adão. Ninguém se compara ao Senhor. Diante do Pai, o seu Filho é único. Ele está verdadeiramente sozinho. E foi assim que ele foi achado. E o versículo 51 nos diz que completaram-se os dias dele ser elevado às alturas. O Senhor poderia verdadeiramente, no que diz respeito à sua humanidade, ter subido ao Pai. Mas ele, para ser o Cordeiro de Deus, e ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele precisava se humilhar. E esse texto nos diz exatamente a continuação de como ele voltou seu rosto para Jerusalém e começou uma longa caminhada de humilhação, porque é o que continua o texto. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa frase cobre os 7 meses seguintes. E eu vou encerrar com a seguinte observação, feita pelo irmão Campo Morgan nesse texto. Ele diz que a palavra usada aqui, no que diz respeito à divindade do Senhor, é a si mesmo se esvaziou. E no que diz respeito à sua humanidade perfeita, é a si mesmo se humilhou. Então, irmãos, se nós hoje podemos nos apresentar diante de Deus, se quando
o Pai hoje perguntar pelo seu nome, fulano, onde estás? Nós podemos nos apresentar diante do Senhor e falar assim, Pai, nós estamos aqui em Cristo, aceitos. É porque o Senhor foi até a cruz. Ele decidiu não subir naquele momento em que ele tinha o direito de subir no que diz respeito à sua humanidade. Mas ele decidiu se humilhar, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E é essa morte, essa obra consumada de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que celebramos e lembramos essa noite. Então, ao tomarmos dos elementos, irmãos, vamos lembrar disso, vamos manifestar como temos feito, com liberdade, com gratidão, brevemente. Não é um momento de longas orações, é um momento de brevemente expressarmos nossa gratidão, nosso apreço ao Senhor por aquilo que Ele fez. Quando as orações cessarem, então partiremos o pão, tomaremos do cálice e continuaremos eventualmente algum cântico que os irmãos desejarem. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nas tuas mãos nós entregamos esse tempo, Pai. Amém. Encomendamos mesmo a tua palavra, Senhor. Amém. Pedimos, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Amém. Senhor, cerre os nossos lábios para que seja mesmo, Senhor, quem vai falar através de nós, Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, que tua palavra venha a nos aquecer o coração nessa noite, a nos fortalecer, Senhor. Amém. E a nos trazer mesmo cativos ao Senhor, Pai. Amém. Obrigado por esse tempo, que ele seja agradável ao Senhor. No nome do teu Amém. nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Eu vou compartilhar aqui a tela com os irmãos. Antes disso, só um breve comentário. A nossa palavra, irmãos, ela vai basear em alguns versículos e eu vou pedir a paciência dos irmãos para acompanhar a leitura. Mas o objetivo da palavra é que a gente tenha em mente uma palavra que o Senhor trouxe para o coração, que é sobre o ver, o olhar. Então, nessa perspectiva, então, a gente acompanha o que o Senhor entregou para a gente essa noite. Está aparecendo para os irmãos já? Tela? Sim, certo, tá irmão? Está aparecendo. Ok, obrigado. Palavra, então, de referência, para o nosso estudo, ela vai começar em Gênesis. E aí, tudo que tiver grifado em negrito é onde eu peço aos irmãos que atenham a boa atenção. Então, lá em Gênesis, capítulo 1, aqui está o resumo só do que a gente quer trabalhar. Versículo 4, e viu Deus que a luz era boa. Versículo 10, e viu Deus que isso era bom. Versículo 21, e viu Deus que isso era bom. Versículo 25, e viu Deus que isso era bom. E no 31, e viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Era muito bom. Lá no capítulo 3, então, no versículo 6 e 7 de Gênesis, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui tem os paralelos que a gente queria
falar, irmãos, nesses dois versículos. No versículo 4, quando lá no capítulo 1, né? E viu Deus que a luz era boa. A gente vai ter essa repetição do boa aqui no versículo 6. E o que o Senhor trouxe ao meu coração, basicamente, ele vai partir, então, de dois princípios: o olhar do Senhor e o olhar do homem. E o que o olhar do Senhor produz e o que o olhar do homem produz. O que o olhar do Senhor alcança, o que o olhar do homem alcança. Quando o Senhor, a cada etapa da criação dele, que ele concluía, ele via que era bom. E no final da conclusão da criação, a palavra do Senhor diz que ele viu que tudo quanto fizera era muito bom. O olhar do Senhor Deus, ele foi lançado posteriormente à sua criação. Primeiro o Senhor criou, e a cada etapa, então, ele contemplou o que ele fez e viu que era bom. A obra, quando ela foi conclusa da criação, manifestada de forma plena, a gente pode perceber na palavra que houve um atingimento do maior ponto de satisfação do Senhor Deus, quando ele contemplou o conjunto da criação. E como diz assim no versículo, né? Viu Deus, no versículo 31, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E, continuando, então, na leitura do versículo 6 e 7, a palavra do Senhor fala, então, que a mulher viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E lá no final do versículo, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Uma diferença muito triste aos olhos do Senhor dessa passagem, né, desse acontecimento que mostra a ruptura, né, do relacionamento do homem com o Senhor pela desobediência, pelo pecado, é ver que o Senhor fez através da criação era perfeito e agradável aos olhos dele e trouxe ao coração dele uma profunda satisfação e os olhos de contemplação. E a mulher, no olhar dele, quando viu, ela viu que era agradável aos olhos dela. Aqui a gente pode estabelecer esse ponto de divergência de olhares, né? O Senhor lançou o olhar sobre a criação e viu que era bom. O homem lançou o olhar sobre o que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E o que isso conseguiu ser feito, né? Com esse olhar, com essa... O homem, seguindo o agir dele, ele produziu uma visão de culpa. Como resultado dessa sua ação, foi cobrir a sua culpa, cobrir o seu pecado. Como está escrito no capítulo, né? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram. De novo, a gente tem repetição desse verbo, mas agora na ótica do olhar do homem, na ótica do agir do homem. Em dois momentos, então, o grifo aqui, né? Eu esqueci de grifar o fizeram aqui, mas a primeira vez que ele foi grifado foi quando o Senhor fez e viu que era bom. Nesse segundo momento, então, o que o homem fez das mãos dele foi cinta para cobrir o seu pecado, cobrir a sua nudez. Aqui existe dois contrapontos importantes, né, que diz respeito à queda do homem, manifestada no momento em que o homem desvia o olhar da centralidade do Senhor e olha para o que é agradável aos seus olhos, e quando o homem
ele escolhe o que é desejável para o entendimento. E aí, então, a gente vê o sentenciamento pelo pecado e o afastamento do homem aos olhos de Deus. O homem segue errante para fora do Éden. A prática incorrigível do pecado se avolumou a tal ponto que o cheiro chegou aos céus. E nisso, então, nós vamos lá para o versículo. Eu esqueci, foi de mudar a imagem, mas aqui está o grifo, né? Do que foi bom e do que fez o Senhor, e do boa e do que fez o homem. Então, a gente tem essa diferença do olhar de Deus e dos homens. O olhar de Deus foi de contemplação depois do trabalho. Isso redundou em criação. O olhar do homem, seguido do agir, redundou na separação e na desobediência. Lá no capítulo 6 de Gênesis, então eu queria que os irmãos acompanhassem, está tudo já aqui na apresentação, né? Não precisa nem, se quiser, não precisa nem abrir a Bíblia. Os versículos 5, 6, 11 e 12. De novo, volta atenção para aquilo que tiver em grifo, né? É onde a gente quer que seja atraído mesmo o nosso foco de atenção. No versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. No versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Nesse momento, então, já o homem longe do Éden, né, como a gente comentou, e seguindo errante, avolumando a medida do pecado, trazendo também esse sentimento que agora a gente vê um outro sentimento que toma o lugar daquele primeiro sentimento de plena satisfação do Senhor quando ele contempla a criação completa e viu que era muito bom. A gente pode pensar nesse sentimento que pesa o coração do Senhor, de olhar para a criação dele e ver que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal o desígnio do seu coração. Que todo ser vivente havia corrompido seu caminho. O resultado disso foi esse pesar no coração do Senhor. Diante disso, o Senhor, então, ele estabelece a tolerância dele com o homem, né? Ele manda o dilúvio. A prática comum do pecado, ela foi interrompida, com a execução de quase toda a humanidade naquele contexto, exceto a família de Noé, que achou graça aos olhos do Senhor, e um casal de cada animal separado pelo Senhor, por ordem do Senhor, para estarem, assim como Noé e sua família, guardados na arca. Lá em Gênesis 9, então, a gente segue nos versículos 14, 15 e 16. Passado o dilúvio, né? O Senhor, então, ele estabelece uma aliança, uma promessa com os homens, aqui descrita, né? Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. De novo, a gente vê o grifo no ver. Como eu falei no início, né? A base da nossa consideração nessa noite
é o olhar, é o ver. E o que até aqui a gente estabeleceu como destaque é essa visão do Senhor sobre vários aspectos, num contraponto à visão do homem. E como que esse alcance ele vem, então, estender sobre todas as coisas, na perspectiva do Senhor, do olhar do Senhor, e como que o homem, então, tem essa limitação, essa obliteração dos olhos, quando ele tenta estender o olhar dele fora da centralidade da pessoa do Senhor. Aqui, então, nesses versículos em Gênesis, né, 14, 15 e 16, o Senhor ele sela a sua promessa com o arco. E ele promete que quando ele vê esse arco nos céus, ele vai se lembrar. Mais adiante a gente vai ver que o Senhor também ele sela a promessa dele quando ele estabelece a cruz, né? A cruz, lá adiante a gente vai ver como que ela vai servir de lembrança, né? Então a gente vai agora para Gênesis 13, do versículo 8 ao 13. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou então Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O contexto, ele trata, né, desses versículos, ele trata de parentes que se amavam. Esses parentes eram Abrão e Ló. E quando os meus olhos detiveram mais detidamente nas palavras mesmo, o Senhor derramou muito assim, o que passava, né, no coração de Ló naquele momento em que Abrão falava aquelas palavras para ele. E num exercício de imaginação mesmo, né, pela descrição do versículo, a gente imagina que como que Ló estava fisicamente, né? Como que ele se achava nesse momento da conversa com Adão. Os sentimentos que povoavam sua mente, o coração dele, né? Eles eram um misto de, ao mesmo tempo, vergonha, passando pela angústia, atravessando sentimentos de apreensão e terminando, né? Talvez o ponto máximo aí da fala foi o término com tristeza. E onde que a gente não pode imaginar isso? Porque ele estava cabisbaixo. No início do versículo, Abrão já adverte, né? Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, porque somos parentes chegados. Fato é que ele estava cabisbaixo, então Ló cabisbaixo, segundo a Bíblia. Ele levantou os olhos. Imagino que ele levantou não o suficiente para alcançar os céus, né? Mas para que seus olhos alcançassem a visão daquela campina, para que os olhos dele alcançassem a visão da campina, eu imagino que não foram necessários mais que 150 graus ali, possivelmente.
E esse olhar, essa visão, né? Ele com esse de tirar os olhos de baixo, né, do chão e conseguir alcançar então a extensão da campina, ele pôde contemplar ali toda a campina do Jordão, como fala na Bíblia aqui, né? E o sentimento, então, que Ló lançou nesse seu olhar para aquela paisagem, ela pode estabelecer um paralelo com o sentimento que Eva olhou para aquela árvore. Ambos os olhares de Ló e Eva foram atraídos pelo que era agradável aos seus próprios olhos. A palavra em Gênesis, né, aqui, ela nos assegura que o Senhor, que para o Senhor, né, que o Senhor haveria de prometer que para aquilo que Ló escolhesse, tanto fazia para Abrão. A escolha pouco importava o que Ló escolhesse, a escolha que recaísse sobre Abrão, ela não teria nenhum problema, pois o Senhor já havia determinado uma promessa para Abrão. E por isso tanto fazia a escolha que Ló pudesse fazer ali naquele momento. Mas para Ló não tinha nenhuma promessa. Ele precisava, então, de contar com o favor do Senhor. Ele precisava de ter um olhar, não aquele olhar que o moveu a escolher segundo o que era agradável aos seus olhos, mas um olhar que fosse voltado para a centralidade no Senhor Deus. E, repito, não para o que fosse aprazível aos seus olhos. A exemplo do que aconteceu lá atrás, então, no jardim. Novamente, o resultado do olhar do homem, fora do objetivo único que deve ser o olhar do homem, na centralidade do Senhor. Ele produziu, então, o que a Bíblia vai tratar com o que a gente pode interpretar dentro de um aspecto de falibilidade. Ló aqui, então, está representando, né? O resultado do olhar de Ló está representando o homem natural. E quando o homem natural olha, fatalmente ele alcança esse aspecto de falibilidade. O resultado final, ele geralmente não é positivo. E no caso aqui, desses versículos, o final dele é um sentenciamento. A gente avança, então, lá para Gênesis, no capítulo 18, os versículos 17, 18, 20 e 21. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei, de novo, né, o ver, e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Vou voltar aqui 2 slides, né, um slide, desculpa, só para pegar o final lá do 13, quando fala assim, separaram-se um do outro, habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. Esse é o detalhe, né, que eu queria que os irmãos observassem, que ia armando as suas tendas até Sodoma. E aqui, na sequência desse versículo, ora os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É como se Ló tivesse demarcando o terreno em direção àquilo que era ou que estava em oposição à vontade do Senhor.
E o Senhor, então, depois de um tempo, ele em conversa, né? Ele fala: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, e ele vai verificar o que acontece lá em Sodoma e Gomorra. Bom, a gente avança então até o capítulo 19 de Gênesis, nos versículos 17 e 26. O versículo 17 diz: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Aqui realmente faltou o grifo, né? Mas o olhar está aqui. E no 26 está escrito: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. No momento da saída, dessa fuga que eles tiveram ali, salvos, né, num ato de bondade do Senhor, a ordem expressa que eles receberam daqueles anjos é que eles deveriam sair, salvar a vida e não olhar para trás, nem parar em toda a campina. Ainda que a ordem clara tivesse sido de não olhar para trás, ainda assim a mulher de Ló, ela o fez. Ela contrariou um fato que naquela circunstância, a direção de seguir em frente, ela representava a salvação e o olhar para trás representava a condenação. Portanto, infelizmente, o que se vê é uma clara decisão de olhar no sentido oposto ao do Senhor. A atitude daquela mulher de Ló, ela estava ali numa posição frontalmente contrária à vontade do Senhor. O resultado, então, de novo, quando o homem olhou fora da centralidade, o resultado foi um sentenciamento novamente. E aí, irmãos, a gente dá um salto e avança lá para Mateus, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2 e no versículo 10. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque chama a atenção do grifo, negrito, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E no versículo 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande, intenso júbilo. O grande aspecto que a gente pode depreender desse olhar dos magos é que quando eles viram a estrela, eles se alegraram com grande, intenso júbilo. E aqui a gente, então, numa representação, dentro de uma interpretação, a gente entende que eles olharam não com os olhos de quem olha uma posição física apenas próxima, né? Oi, Eles minha filha. olharam próximo, eles olharam para o alto. E por isso eles viram a estrela. A gente avança mais um pouquinho e vai para o capítulo 3 de Mateus, nos versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nessa porção da palavra, nós encontramos uma chave que nos remete a um outro momento da criação. Quando eu mencionei anteriormente, lá no início, que a obra, quando ela foi conclusa, completa, plena da criação, o Senhor contemplou essa obra. E com o atingimento do maior ponto de satisfação do Senhor Deus, quando ele contemplou o conjunto de toda a criação. Como fala lá no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Nesse momento aqui, então, é como se, quando o Senhor Jesus viu o Espírito de Deus descer como pomba, vindo sobre ele, nesse ato é como se houvesse um resgate no coração do Pai, daquele sentimento de contemplação, de prazer máximo do coração do Senhor. Quando ele então fala, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Novamente, a gente avança até o capítulo 27 de Mateus, e lá nos versículos 45 a 54, diz a palavra do Senhor: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aqui na porção da palavra, irmãos, encontramos um paralelo que recaiu sobre o coração do nosso Senhor quando o estado corrompido dos homens, se achavam, e o sentimento que a gente encontrou lá naquele capítulo 6, versículo 6 de Gênesis, quando fala que isso lhe pesou o coração. Nesse versículo, então, 45 e 46, especificamente, que quando o Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui a gente pode imaginar que, novamente, o sentimento que predomina no coração do Senhor é de pesar. Então, se a gente pudesse pensar em sentimentos anteriormente, a gente viu que o coração do Senhor, então, se comprazia ao ver o Filho dele, quando ele desce em espírito, logo após o batismo. E nesse momento aqui, nessa porção da palavra, o que a gente pode imaginar é que, novamente, o coração do Senhor é tomado por aquele pesar de quando os homens, então,
amontoavam brasas sobre brasas no pecado, o sentimento que predominou no coração do Senhor foi de pesar. A gente pode entender que nesse momento, novamente, o sentimento que inunda o coração do Senhor Deus é de pesar. Mas a gente também tem o final desse versículo. A gente vê, então, nesse final do versículo, vendo o terremoto, e quem via foi o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus. A sequência, então, é que, verdadeiramente, eles viram que era o Filho de Deus. Esse último aspecto, então, a gente pode entender que o homem só pode ver o sobrenatural quando o seu olhar é capturado pelo Senhor. Porque aqui, no meio, provavelmente ali do grande caos que se encontrava, os olhos daquele centurião foi capturado pelo Senhor e ele viu, naquele misto de cena, ele viu que o Senhor era o Filho de Deus. Marcos vai tratar, lá em Marcos 15, nos versículos 38 e 39, ele vai representar essa passagem, ele traduz essa passagem da seguinte forma: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim esperara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 45 a 48, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E disse isso e expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Dessa palavra, que ela realmente vai ser bastante breve, irmãos, ela fica uma exortação, um encorajamento em tudo que nós lemos, em que basicamente a gente cria, então, se a gente fosse colocar em paralelos, a gente pode estabelecer um paralelo, né, do olhar, quando ele está na centralidade do Senhor, o olhar do homem fora da centralidade do Senhor e o olhar do Senhor. E nas passagens que nós lemos, três olhares, elas assumem valores diferenciados. Quando no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor conduziu, versículos 5 e 6. Então conduziu fora, está falando de Abrão, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abrão, então, ele olha para os céus. E o final é que ele creu no Senhor. Os três olhares que devem servir de encorajamento para nós, nesses versículos que nós lemos, então. É o olhar de Abrão, quando ele olha para o céu e crê nessas promessas do Senhor. O olhar dos reis magos, quando eles olham para a estrela e encontraram o Senhor Jesus. E o olhar daquele centurião,
que olhou e viu quem era o Filho de Deus. Esses três olhares, eles possuem uma característica em comum. A circunstância que os envolvia, no momento em que eles olharam, era de aflição. Abrão estava com o coração aflito, porque ele não possuía descendência. Os magos, eles estavam receosos pela voracidade de Herodes. E o centurião, ele estava provavelmente no meio do maior caos que ele já tinha presenciado, onde o mundo físico e metafísico, ele se imiscuía numa profusão de imagens para ele, que ao mesmo tempo elas geravam pavor e ao mesmo tempo glória, porque ele viu a pessoa do Senhor Jesus. De tudo que a gente poderia tirar dessa breve consideração, de tudo que a gente pode reter dessa palavra, que basicamente aqui tem dois olhares do Senhor: o de aprovação e de reprovação. E basicamente dois sentimentos: o de prazer e aquele que pesa o coração do Senhor. O de aprovação, quando o Senhor olha para sua criação e viu a cada passo que foi criado e formado e viu que era bom. Quando ele olhou para o seu filho no batismo e encontrou prazer. A gente vê que o olhar da aprovação, o olhar, ele é seguido de uma ação, de um sentimento. Essa ação é seguido de um sentimento, né? E esse sentimento, ele é aprazível, ele é prazeroso ao Senhor. Mas tem um momento do olhar de reprovação também. Quando o Senhor olha para o homem no jardim e viu a desobediência. Aquela desobediência que veio a separar o homem para sempre do relacionamento direto com o Senhor. Aquela desobediência que redundou em expulsão do homem do Éden. E que também a degeneração daquilo, né, o pecado, ele degenerou a tal ponto de chegar nos dias de Noé e o Senhor desaprovar aqueles dias. O Senhor olhou para aquela circunstância que se davam todas as coisas no tempo de Noé e entendeu que ele precisava começar tudo de novo. Noé como um remanescente ali, como escolhido, como alguém que achou graça ali aos olhos do Senhor. Ele, então, recebe esse encargo de repovoar a terra. Mas logo após isso, a gente vê que tempo depois, novamente, tudo havia sido novamente desconstruído, tudo havia sido novamente, tudo tinha degringolado novamente. E o pecado, de novo, subiu aos céus. E a sequência, a gente vê então essa condução chegando lá em Abrão, em Ló, e na escolha de Ló, que se assemelhou à escolha de Eva, olhando para o que era aprazível aos olhos. Nesse momento, então, de novo, a gente vê o equívoco da escolha do homem. Mas dentro das reprovações, tem aquilo que o Senhor vê na cruz, o Senhor Deus vê na cruz. Quando o Senhor olha para o Filho dele na cruz e viu reunido ali todo o nosso pecado. Todo o nosso pecado. Eu quis muito entender do Senhor por que essas palavras ele direcionou dessa forma. E a base dessas palavras estruturadas dentro do olhar, do ver e do olhar, tinha um sentido.
E esse sentido, ele arrasta com ele uma ação, o fazer e o agir. E quando eu estava aos pés do Senhor pedindo um pouco de entendimento do porquê disso, né? O Senhor me mostrou, então, que o entendimento era porque nós temos visto nesse tempo. Porque nós temos feito nesse tempo. E porque nós temos visto e feito para cooperar com o propósito do Senhor para esses dias que a gente tem vivido. Lembrando que todas as vezes que o homem tirou o olhar do Senhor, o fim não foi bom. Todas as vezes que o homem tirou os olhos da centralidade da pessoa do Senhor, o coração do Senhor pesou. Mas quando os olhos eles tiveram a determinação de olhar para o Senhor, o fruto disso, de olhar para o alto, para o Senhor, o resultado foi sempre vitorioso e também aprazível. E por fim, então, o Senhor, assim como ele selou a promessa dele com o arco lá, prometendo que sempre que ele olhasse e visse aquele arco, ele se lembraria. O Senhor, então, sela uma nova promessa com a cruz. E lá em Apocalipse 22, 16, né, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. Não é por acaso que os magos viram a estrela, né? Eles viram a própria pessoa do Senhor ali. O Senhor nos console, nos conforte, nos encoraje nesses dias de aflição, a olhar para a centralidade dele mesmo, a ter os olhos fitos no Senhor, e que a gente tente caminhar de forma que seja cooperador para o Senhor nesse tempo, buscando do Senhor o que Ele quer para nós nesses dias em que a terra de novo é afligida, né? Em que tanto mal tem subido ao céu, certamente, tanta maldade, tanta violência, a exemplo dos dias de Noé, a exemplo dos dias de Ló. Acredito que, numa semelhança muito grande, o Senhor tem, nesse tempo, o coração pesado novamente. Que a gente ajude a substituir, né, naquilo que for possível, esse sentimento no coração do nosso amado Senhor. Amém.